Olá, amigos. Sou Iracema Gonçalves de Oliveira, faço parte do grupo de trabalhadores do Centro Espírita Zilda Gama e estou hoje pela USE Distrital de Santo Amaro, dando continuidade aos estudos do livro Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, nos seus itens 11 e 21, onde iniciaremos falando de escândalos. Para uma melhor compreensão, vamos fazer então a leitura do texto. O que é escandalizar, porém, a um desses pequeninos que crê em mim? Melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma mó de atafona e o lançassem ao fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que sucedam escândalos, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Ora, se a tua mão ou o teu pé te escandaliza, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés ser lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandaliza, tira-o e lança-o fora de ti. Melhor te entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 ser lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos declaro que os seus anjos no céu incessantemente estão vendo a face do meu Pai, que estás no céu, porque o Filho do Homem veio a salvar do que havia aparecido. Mateus 18, versículos 6 e 11. Então a palavra aqui, chave, escândalos. Atualmente, nós interpretamos como escândalo uma exposição de um ato indecoroso de uma pessoa de boa fé. Nós interpretamos como escândalo um erro cometido por um ser. Nós entendemos por escândalo uma ação mal compreendida ou até mesmo algo cometido e omitido. Mas, quando Jesus fala para nós sobre escândalo, no verdadeiro sentido bíblico, ele quer dizer que escândalo são nossos erros, nossos tropeços. E aí nos leva a pensar: se fomos criados simples e ignorantes, o mal está enraizado em nós. Jesus nos coloca como espíritos em escala evolutiva. E aí Jesus complementa: ai do mundo por causa do escândalo, porque é necessário que sucedam os escândalos. Que justificativa nós teríamos para os nossos erros? Nenhuma. Mas nós estamos sempre buscando justificativas para tal. E quando Jesus fala, mas ai daquele por quem vem o escândalo, ele não está dizendo que nós seremos punidos por isso. Pelo contrário, no seu amor, na sua sublime sabedoria, ele nos dá a oportunidade para redimir nossos erros, para aprender, para crescermos. E quando ele diz que é necessário que sucedam os escândalos, é porque às vezes nós só aprendemos com os nossos próprios erros. Nós precisamos sentir a dor alheia para podermos compreender aquilo que fizemos de errado. Ou seja, nós só aprendemos com a dor. Mas aí nós temos o nosso livre-arbítrio. E é por conta desse livre-arbítrio que, por vezes, fazemos
escolhas, más escolhas. E esses escândalos, esses tropeços, esse erro, esse mal que nos acomete, são frutos dessas más escolhas. Então, quando Jesus, ele nos diz, é necessário que se sucedam os escândalos, é porque nós precisamos aprender. E nós só vamos aprender quando nós conhecermos e compreendermos realmente quem somos. E é nesse ponto que Jesus nos chama à reflexão, a uma autoanálise de nós mesmos. Ele nos chama para a nossa reforma íntima, porque é preciso que nós nos conheçamos melhor. E quando ele diz aqui, se a tua mão ou o teu pé te escandaliza, corta-o e lança-o fora de ti. Ele está dizendo justamente isso. Quando nós nos conhecemos, quando nós aprendemos a nos conhecer e nós fazemos nossa reflexão de nós mesmos, nós vamos começar a identificar aquilo que nos atrapalha em nossa evolução espiritual. Nós vamos identificar aquilo que precisa ser melhorado em nós. Ainda somos taxados e ainda carregamos em nós sentimentos de orgulho, de vaidade, de egoísmo, em alguns mais, em outros menos. Precisamos trabalhar nossa humildade, precisamos trabalhar nosso perdão. E aí eu me lembro de uma frase dos ensinamentos de Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, onde o Espírito pergunta, onde há uma pergunta para o Espírito, na verdade, né? Como fazer para nos melhorarmos? E a resposta é, conheça-te a ti mesmo. E aí, na sequência, vem uma outra pergunta. Mas como fazer isso? Como eu posso conhecer a mim mesmo? E a resposta é bem simples. Ele diz, quando eu estava na minha vida terrena e eu encerrava meu dia, eu fazia a pergunta para mim. Será que hoje eu cumpri com todos os meus deveres e minhas obrigações? Será que hoje eu não deixei ninguém chateado por não ajudar ou por uma resposta mal dada? Será que hoje eu consegui cumprir com aquilo que me propus? Então é isso que o Jesus nos chama. Ele nos chama a essa reflexão, para que todos os dias nós possamos indagar a nós mesmos. Será que nós conseguimos cumprir com aquilo que nos propusemos a cumprir hoje? Se não conseguimos, o que foi que nos atrapalhou? O que é que nós precisamos melhorar? E assim nós vamos extrair de nós, arrancar de nós aquilo que nos faz mal, aquilo que nos atrapalha na nossa cadeia evolutiva. E quando ele fala, ai daquele que vem o escândalo, ele não quer nos punir. Pelo contrário, ele quer nos ajudar. Ele está sempre falando no sentido de orientação, no sentido do amor. Jesus era puro amor. Jesus era caridade. Então, essa linguagem forte e energética, ela só propõe a nossa reforma íntima. Nada mais do que isso. Ela exige de nós uma reforma íntima. Nós precisamos cada vez mais melhorar, ter uma visão mais clara de nós mesmos. E assim,
nós vamos conseguir extrair de nós o mal necessário e nós vamos conseguir eliminar da nossa trajetória alguns tropeços. Nós sempre procuramos o caminho mais fácil para as nossas questões. Nós sempre procuramos a porta mais larga, o que não é bom para nós. Nós precisamos entender que a nossa trajetória, que o nosso crescimento é passo a passo. Nós precisamos sempre buscar o melhor para nós, o que não vai ser de um dia para o outro, porque tudo tem o seu tempo. E hoje, o que é melhor para nós é o que está dentro da nossa visão, dentro da nossa ótica, porque isso também depende da maturidade de cada um. Então, a partir do momento que nós consigamos nos conhecer, que nós consigamos extrair, eliminar de nós alguns males, ou pelo menos minimizar, nós vamos conseguir fazer com que a nossa caminhada seja mais leve. Nós vamos conseguir eliminar da nossa trajetória alguns obstáculos. E aí sim, nós vamos conseguir extrair de nós todo esse mal, cortar, jogar fora e seguir. Jesus, em sua benevolência, ele sempre nos disse: nós chegaremos ao nosso Pai. Nós somos espíritos que estamos aqui, aprendendo, crescendo, traçando a nossa escala evolutiva com o único objetivo de chegar à perfeição. E um dia nós chegaremos. E ainda dentro desses itens, nós temos, dentro dessa leitura, nós temos instruções dos espíritos, né? E nós temos aqui a instrução de João Evangelista, que ele fala: deixai vir a mim os pequeninos. Quando ele fala isso, ele nos diz que Jesus sabe que ainda nós somos infantis no nosso quadro evolutivo. Ele sabe que ainda estamos engatinhando dentro desse processo. E ele está sempre ali, pronto para nos ajudar. Por isso que ele diz: deixar vir a mim os pequeninos. E essa simbologia utilizada por Jesus, ela se refere a uma condição temporária de criança. Ele sabe que somos espíritos antigos, que nós viemos de outras encarnações, mas a cada encarnação nós esquecemos o nosso passado e nós iniciamos nossa trajetória como uma criança. Iniciamos tudo novamente, esquecendo do que fomos, esquecendo do que planejamos. Voltamos somente com o nosso livre-arbítrio e, óbvio, a oportunidade maravilhosa da encarnação. Então, quando Jesus fala deixar vir a mim os pequeninos, ele está falando exatamente de nós. Ele está nos chamando para uma pureza de pensamento. Ele está nos chamando para as nossas reflexões. Isso é muito maravilhoso. E continuando com os nossos estudos, tem também aquela frase de Jesus: deixar que venha a mim todos os que tímidos e débeis necessitam de amparo e consolação. Mais uma vez, ele está falando de nós mesmos, porque nós ainda somos tão frágeis,
tão dependentes, tão carentes de amor. E Ele está ali. Ele está ali nos amparando. Então, espiritualmente falando, Jesus, Ele nos conhece com tanta profundidade que tudo que Ele fala, Ele nos toca, Ele nos traz uma reflexão realmente de quem somos, do que temos e do que necessitamos para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Lembremos-nos que o Mestre Jesus sempre nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E é esse o caminho que nós devemos seguir. O caminho do amor, o caminho da paz, o caminho da compreensão. Nosso estudo de hoje, ele fecha o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados que têm puro de coração, especificamente os itens 20 e 21, na parte da instrução dos Espíritos. Bem-aventurados os que têm fechado os olhos. Esta frase não pertence ao Sermão da Montanha, proferida pelo nosso Mestre, mas é um tema bem delicado, onde ele tem várias faces de interpretação e onde ele nos traz uma reflexão sobre os tipos de encarnação, seja por expiação, seja por uma missão. Então vamos falar um pouquinho para encerrar de um caso que ocorreu em Paris, quando o espírito de Jean-Baptiste Marie Vianney foi evocado para curar uma senhora cega. E aí, João Batiste, ele manteve um diálogo com essa senhora e ele disse que ele só poderia exercer a cura com a autorização de Deus. Então aí ele demonstra a simplicidade do ser, que só com a permissão de Deus. Mas no decorrer desse diálogo, o que Jean quis nos mostrar é realmente o sentido das nossas deficiências, que por vezes elas são necessárias em nossa encarnação. Por vezes nós precisamos sofrer para poder compreender. E mais uma vez, o nosso Pai, benevolente como é, Ele nos possibilita de vir sem esse mal, sem essa causa que pode atrapalhar o nosso progresso espiritual. Então, neste diálogo ele ainda esclarece que nós participamos do nosso processo reencarnatório. E dentro desse processo, nós fazemos escolhas. E somos conscientes dessas escolhas. E por vezes, dentro das nossas escolhas, está justamente não vir ou trazer alguma deficiência que, na verdade, nos facilitará na escala evolutiva. Essa deficiência que hoje nos traz uma tristeza ou que nos incomoda, ela foi planejada. Ela foi planejada justamente para nos auxiliar. Porque talvez, se nós tivéssemos hoje
no caso dessa pessoa que foi evocar esse espírito, se ela tivesse hoje a visão, será que ela conseguiria cumprir com o propósito que ela traçou no seu processo reencarnatório? Então, o que Vianney, mais conhecido como Curidas, nos traz na mensagem é que nós não estamos sendo punidos em nada. Nós temos plena consciência, enquanto estamos traçando esse planejamento reencarnatório, de que nós precisamos eliminar algumas doenças que alguns males que pode trazer a nossa decadência. Então, não entendamos como uma punição arbitrária, e sim uma forma de nos educar, uma forma de nos auxiliar nessa trajetória. E aí, ele diz uma frase assim: Deus educa seus filhos, concedendo-lhes a possibilidade do resgate. Adiante, ele diz: lembrai-vos de que o Cristo disse convir que arrancasseis o vosso olho se fosse mau, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar se tornar-se causa da vossa condenação. Então, para nós, está muito claro que algumas deficiências que trazemos foram escolhas nossas. Mas, como a divina sabedoria é perfeita, quando nós reencarnamos, recai sobre nós o véu do esquecimento. E aí nós esquecemos da nossa participação nesse processo. Mas como a doutrina espírita nos esclarece e nos alerta, vamos lembrar de que fazemos parte deste processo e que não é uma punição, que Deus não nos impõe nada, pelo contrário, Ele nos ajuda para que possamos trilhar de melhor forma possível a nossa trajetória. E finalizando a comunicação com Vianney, ele consola essa senhora sofredora e ele diz: imagine você, se você tivesse olhos para enxergar, será que você estaria no caminho do bem? Será que você estaria enxergando de bom grado? E aí ele fala: mantenha-se em oração, peça ao Pai que vos auxilie. Você não é uma sofredora, você é sim uma pessoa que está aqui, um filho de Deus, uma filha de Deus, que está sendo amparada por Ele. Então, é uma lição muito importante para nós. É uma lição muito bonita, significativa, porque ela nos traz essa reflexão. Às vezes sentimos pena de alguém por ter algum tipo de deficiência, ou às vezes nós mesmos reclamamos do nosso corpo, reclamamos do nosso cabelo, reclamamos de tudo. Mas nós esquecemos que tudo foi de nossa escolha. E finalizando então esse nosso estudo de hoje, eu quero dizer que a doutrina espírita, ela sempre nos direciona para o amor e ela está sempre ali para nos esclarecer. A doutrina espírita, ela é a nossa consoladora, é aquela que traz todos os esclarecimentos necessários de Jesus, para que possamos cada vez mais galgar rumo à perfeição,
Sabemos que falta muito ainda, mas estamos aqui, fortes, trilhando esse caminho. Estamos aqui, querendo aprender e cada vez mais aprendendo, e não só isso, distribuindo, semeando, porque somos semeadores do Cristo. E assim, queridos amigos, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês e dizer que nosso estudo do Evangelho continua. Continuaremos com outras visões, com outras perspectivas e outros esclarecimentos sobre os demais itens, sobre os demais capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigada e até breve.